Eles me chamaram de egoísta na mesa do domingo, mas nenhum deles sabia onde eu estava todos os sábados de manhã. A frase ecoou na minha cabeça durante toda a volta para casa, misturada ao barulho do trânsito e ao som da chuva batendo no para-brisa do meu carro. Meu nome é Sandra, tenho 31 anos, e pela primeira vez na vida me senti completamente sozinha no mundo, mesmo tendo uma família grande e barulhenta que se reunia religiosamente todos os domingos na casa da minha mãe. Cresci acreditando que família era sobre dar e receber. Meus pais sempre repetiram que sangue do mesmo sangue se ajuda, que isso era o que nos diferenciava dos estranhos lá fora. Via minha mãe emprestar dinheiro para tia Marisa mês após mês, mesmo sabendo que ela nunca devolveria nem um centavo. Presenciava meu pai ajudar meu irmão Carlos com as contas todo final de mês, como se fosse uma obrigação natural, inquestionável. Quando comecei a trabalhar aos 16 anos, numa lojinha de roupas no centro da cidade, já esperavam que eu contribuísse com alguma coisa em casa. E eu contribuía sem questionar, com as despesas da casa, com a feira, com o que fosse preciso. Era assim que as coisas funcionavam na nossa família. Você trabalha, você ajuda. Simples assim. Durante os anos da faculdade de administração, conciliando trabalho e estudos, continuei dando minha parte. Às vezes era menos, quando as mensalidades apertavam o orçamento, mas sempre havia alguma contribuição. Minha mãe sorria orgulhosa quando eu chegava com o dinheiro, dizendo para as vizinhas como tinha criado filhos trabalhadores e responsáveis. Mas quando me formei e consegui um emprego melhor numa empresa de logística, algo mudou. As cobranças não eram mais sobre contribuir com a casa. Eram sobre emprestar dinheiro para resolver problemas que não eram meus. A frequência também aumentou. Se antes era ocasional, agora parecia que todo domingo havia uma nova necessidade urgente. Sandra, você tem dinheiro parado na conta, dizia minha mãe, sempre com aquele tom que misturava carinho com cobrança. Seu primo está precisando para a reforma da casa dele. Ou então, sua irmã precisa de uma ajuda com o cartão de crédito. Você sabe como é difícil com 2 filhos pequenos. Dá sempre vinha acompanhado daquele olhar de expectativa, como se eu tivesse obrigação moral de resolver os problemas financeiros de todos os parentes. Como se meu salário fosse um fundo de emergência familiar, ao qual todos tinham direito. No início, eu cedia. Emprestei para tio Roberto quando ele disse que o negócio dele estava passando por dificuldades. Ajudei Carlos quando ele precisou quitar uma dívida urgente. Paguei o cartão da minha irmã Luciana 2 vezes. Mas percebi um padrão. O dinheiro nunca voltava, e as emergências nunca acabavam. Pior ainda, percebi que quanto mais eu ajudava, mais me cobravam. Era como se minha disposição em emprestar fosse interpretada como obrigação de sempre emprestar. E quando comecei a questionar ou a negar alguns pedidos, as acusações começaram. As cobranças se intensificaram significativamente quando me mudei para um apartamento próprio no centro da cidade. Tinha economizado durante 2 anos para dar a entrada, planejado cada centavo, escolhido um lugar modesto, mas bem localizado. Era meu primeiro lar de verdade, o símbolo da minha independência. Olha só a madame, comentava minha irmã Luciana sempre que o assunto vinha à tona. Mora sozinha num lugar chique e não ajuda a própria família. O tom era sempre carregado de ressentimento, como se meu apartamento fosse uma afronta pessoal. Os domingos na casa da minha mãe se transformaram em sessões de interrogatório sobre minha vida financeira. Não eram mais encontros familiares calorosos, eram tribunais disfarçados de almoço. Quanto você está ganhando agora com essa promoção? Perguntava tio Roberto, fingindo interesse casual. Por que não empresta para o Carlos montar aquele negócio de venda de açaí? É só 15 mil reais, você deve ter isso sobrando. Quando eu tentava explicar que não tinha 15 mil reais sobrando, que tinha contas, financiamento do apartamento, que precisava guardar dinheiro para emergências, os olhares se tornavam duros, desaprovadores. Você não tem coração, Sandra, dizia minha mãe, balançando a cabeça com decepção. Família é família. Não é assim que te criei. A frase me machucava mais do que qualquer grito.
Minha mãe tinha uma forma particular de expressar desapontamento que me fazia sentir como uma criança malcriada, mesmo aos 31 anos. Era um talento dela. Fazer você se sentir culpado por ter limites. Carlos, meu irmão mais novo, desenvolveu uma habilidade impressionante de transformar qualquer conversa em pedido de dinheiro. Se eu mencionava que tinha ido ao cinema, ele rapidamente calculava quanto eu gastei e sugeria que aquele dinheiro poderia ter ido para ele. Se eu comentava sobre uma viagem que estava planejando, ele questionava por que eu não usava o dinheiro para ajudar a família. Você sempre foi egoísta, disse Luciana certa vez, na frente dos filhos dela. Tem dinheiro sobrando e não move uma palha pela família. Aquelas palavras me seguiram para casa naquele domingo. Fiquei acordada até tarde, questionando se ela tinha razão. Será que eu era realmente egoísta? Será que estava sendo mesquinha ao negar ajuda para pessoas da minha própria família? Mas então me lembrava dos padrões que havia observado. Tio Roberto nunca tinha devolvido os 3 empréstimos anteriores que pegou com outros parentes. Carlos conseguiu quitar a dívida com meu dinheiro, mas contraiu 2 novas no mês seguinte. Luciana usou o dinheiro que eu emprestei para o cartão de crédito para comprar roupas novas para ela, não para pagar as contas das crianças como havia dito. Comecei a perceber que o problema não era a recusa em emprestar. Era a expectativa de que eu sempre emprestaria. Minha família havia me colocado no papel de solucionadora de problemas financeiros, e qualquer tentativa de sair desse papel era vista como traição. A situação chegou ao ponto em que eu começava a ficar ansiosa às sextas-feiras, sabendo que no domingo haveria outro almoço, outra cobrança, outro olhar de decepção quando eu dissesse não para mais um pedido de empréstimo. Minha mãe tinha uma frase que repetia sempre: quem pode mais, ajuda mais. Na teoria, fazia sentido. Na prática, significava que eu seria eternamente responsável pelos problemas financeiros de todos os outros, independentemente das escolhas que eles faziam com o próprio dinheiro. O apartamento que eu tanto amava começou a se sentir como evidência da minha suposta ganância. Cada móvel que eu comprava, cada pequena melhoria que fazia, tudo virava munição para os comentários familiares sobre como eu tinha dinheiro para mim mesma, mas não para ajudar os outros. Era uma lógica perversa. Eu não podia melhorar minha própria vida sem ser acusada de egoísmo. Como se investir em mim mesma fosse um crime contra a família. A gota d'água foi no último domingo de outubro. Tio Roberto estava presente na mesa, como de costume, cheio de histórias sobre dificuldades financeiras e dívidas no cartão de crédito. Desta vez, ele não estava apenas contando. Estava praticamente implorando por um empréstimo de R$ 5.000. Minha mãe olhou diretamente para mim, com aquela expressão que conhecia desde criança. Era o olhar que dizia: você vai ajudar porque é isso que pessoas decentes fazem. Sandra tem condições de ajudar, disse ela, não como sugestão, mas como afirmação. Não é mesmo, filha? Todos os olhares da mesa se voltaram para mim. Senti o peso da expectativa, a pressão familiar que conhecia tão bem. Mas desta vez, algo dentro de mim resistiu. Não posso, disse simplesmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se eu tivesse quebrado uma regra sagrada, violado um acordo familiar não escrito. Como assim não pode? Perguntou Luciana, com incredulidade na voz. Não tenho R$ 5.000 disponíveis para empréstimo, expliquei, tentando manter a calma. Foi quando a mesa inteira se voltou contra mim. As acusações vieram de todos os lados, como uma tempestade que eu não conseguia conter. Você sempre foi egoísta, repetiu Luciana, desta vez com mais veneno na voz. Tem dinheiro sobrando e não move uma palha pela família. Minha mãe balançou a cabeça lentamente, com aquela expressão de profunda decepção que doía mais que qualquer grito. Não foi assim que te criei, Sandra. Você mudou, ficou dura de coração. Carlos se juntou ao coro. É impressionante como o dinheiro muda as pessoas. Você esqueceu de onde veio. Tio Roberto não disse nada, mas seu olhar de desprezo falava por si só. Saí daquele almoço me sentindo como a pior pessoa do mundo. Dirigi para casa com os olhos marejados, questionando tudo o que eu pensava saber sobre mim mesma.
Será que eu havia realmente mudado? Será que o sucesso profissional tinha me tornado insensível aos problemas da minha família? Mas enquanto dirigia pelas ruas molhadas da cidade, uma parte de mim sabia que havia algo errado com toda aquela situação. Havia algo que eles não sabiam. Algo que mudaria completamente a perspectiva sobre quem eu realmente era. Só que eu nunca havia contado para ninguém. A semana seguinte passou devagar, cada dia carregado pelo peso daquele domingo desastroso. Tentei me concentrar no trabalho, mas as palavras da minha família ecoavam constantemente na minha cabeça. Egoísta. Dura de coração. Esqueceu de onde veio. Na terça-feira, minha mãe me ligou. Não para se desculpar pelas acusações. Isso eu sabia que não aconteceria. Ela ligou para tentar me convencer mais uma vez sobre o empréstimo para tio Roberto. Filha, você precisa entender a situação dele, disse ela com aquele tom maternal que usava quando queria me fazer sentir culpada. Ele está desesperado. As dívidas estão crescendo com juros. R$ 5.000 para você não é nada, mas para ele significa a salvação. Respirei fundo antes de responder. Mãe, eu não tenho esse dinheiro disponível para empréstimo. E mesmo que tivesse, tio Roberto já pegou dinheiro emprestado com você, com tia Marisa, com o primo João. Ele nunca devolveu nada. Isso não vem ao caso agora, ela respondeu impaciente. Ele está prometendo que desta vez vai ser diferente. Vai pagar em parcelas, certinho. Era sempre a mesma história. Sempre havia uma promessa de que, desta vez seria diferente. Sempre havia uma justificativa de por que os empréstimos anteriores não foram pagos, mas desta vez seria exceção. Mãe, você se lembra do que aconteceu há 2 anos? Ele pegou R$ 3.000 emprestados com você para a emergência médica. Você descobriu depois que ele usou para apostar em jogo online. O silêncio do outro lado da linha me disse que ela se lembrava perfeitamente. Sandra, todo mundo merece uma segunda chance. Mãe, esta seria a 5ª chance dele. A conversa terminou com ela desligando o telefone no meu ouvido. Era o jeito dela de expressar desaprovação. Nunca discutia, apenas desligava quando não conseguia mais argumentar. Na quinta-feira, foi Carlos quem me procurou. Veio até meu apartamento sem avisar, o que já era um sinal de que queria alguma coisa. Carlos nunca visitava ninguém por prazer. Suas visitas sempre tinham propósito financeiro. Precisamos conversar, disse ele, entrando sem esperar convite. Ofereci café, tentando manter a civilidade, mas ele foi direto ao ponto. Sandra, você está sendo injusta com tio Roberto. E com a família toda. Como assim? Você ganha bem, mora num apartamento só seu, não tem filhos para sustentar. É óbvio que você tem condições de ajudar. Por que está sendo tão difícil? Sentei na poltrona da sala, olhando para meu irmão mais novo. Carlos tinha 28 anos, mas às vezes agia como adolescente quando se tratava de responsabilidades. Ele sempre encontrava razões pelas quais os problemas financeiros dele eram culpa de outros. Do chefe que pagava pouco, da ex-mulher que pedia pensão, do governo que cobrava impostos altos. Carlos, não é questão de ter ou não ter condições. É questão de saber que emprestar dinheiro para certas pessoas é jogar dinheiro fora. Que tipo de coisa é essa para dizer da própria família? O tipo de coisa que quem já emprestou dinheiro para vocês várias vezes tem direito de dizer. Ele se irritou. Vocês quem? Você está me colocando no mesmo saco que tio Roberto? Você me devolveu os R$ 2.000 que emprestei ano passado? Carlos desviou o olhar. Estou pagando aos poucos. Carlos, você me deu R$ 200 uma vez só, há 8 meses. E prometeu que pagaria o resto em parcelas de R$ 300 por mês. Estou passando por dificuldades. Você está sempre passando por dificuldades. Mas sempre tem dinheiro para cerveja todo final de semana. Sempre tem dinheiro para comprar tênis novo. Isso é diferente. Como é diferente? Isso é necessário. Preciso relaxar. Preciso me vestir bem para trabalhar. Era incrível como ele conseguia justificar qualquer gasto pessoal como necessário. Mas tratava o pagamento de dívidas como opcional. Era exatamente a mesma lógica que tio Roberto usava.
que Luciana usava, que todos na família usavam quando se tratava de dinheiro emprestado. Carlos, você já pensou em parar de pedir dinheiro emprestado e começar a viver dentro das suas possibilidades? A pergunta o irritou ainda mais. Olha quem fala. A madame do apartamento no centro. Eu moro neste apartamento porque economizei para isso. Trabalhei extra, fiz freelances, guardei dinheiro durante 2 anos. Não pedi para ninguém me dar nada. E daí? Você quer um prêmio por isso? Quero que vocês entendam que ter alguma coisa não significa que tenho obrigação de dar para todo mundo. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, depois levantou da cadeira. Você mudou, Sandra. Realmente mudou. A menina que eu conhecia não falaria essas coisas. A menina que você conhecia dava dinheiro para todo mundo e ficava sem nada para ela. Exato. Essa menina tinha coração. Depois que ele saiu, fiquei sozinha no apartamento, questionando mais uma vez se eu estava sendo injusta. Era possível que minha perspectiva estivesse distorcida? Era possível que eu realmente tivesse me tornado uma pessoa fria e calculista? Mas então me lembrei de todas as vezes que havia emprestado dinheiro nos últimos anos. Tio Roberto. 3 empréstimos. Total de R$ 8.500. Nenhum centavo devolvido. Carlos. 4 empréstimos. Total de R$ 6.200. Apenas R$ 200 devolvidos. Luciana. 2 empréstimos. Total de R$ 3.800. Nada devolvido. Primo João. 1 empréstimo de R$ 2.000. Nada devolvido. No total, eu havia emprestado mais de R$ 20.000 para a família nos últimos 3 anos. Havia recebido de volta apenas R$ 200. Mas o que mais me incomodava não era nem o dinheiro perdido. Era a falta de gratidão. Nenhum deles jamais havia me agradecido pelos empréstimos. Na verdade, quanto mais eu emprestava, mais eles pareciam achar que tinham direito ao meu dinheiro. E agora, quando eu finalmente disse não, eu era a vilã da história. No sábado de manhã, como sempre, acordei cedo. Tinha um compromisso que mantinha há exatos 10 anos, todo sábado, sem falta. Era algo que fazia questão de manter em sigilo, algo que ninguém da minha família sabia. Saí de casa às 7 horas, dirigi por 20 minutos até chegar ao bairro onde cresci. Parei em frente a um prédio simples, com paredes pintadas de amarelo claro e um jardim pequeno, mas bem cuidado na frente. Era o Lar Santa Rita, um orfanato que abrigava 23 crianças entre 5 e 16 anos. Eu conhecia cada uma delas pelo nome, sabia suas histórias, suas dificuldades, seus sonhos. Entrei pela porta dos fundos, como sempre fazia, cumprimentei Irmã Conceição, a diretora, e me dirigi para a sala onde as crianças mais velhas estudavam aos sábados de manhã. Tia Sandra! Gritou Mariana, uma menina de 12 anos que eu acompanhava desde que ela chegou ao orfanato, aos 6 anos. Bom dia, pessoal! Respondi, distribuindo beijos e abraços. Passei a manhã inteira ali, ajudando com lições de casa, conversando sobre os planos deles para o futuro, ouvindo reclamações sobre professores e colegas de escola. Era minha manhã favorita da semana. Às 11h30, me reuni com Irmã Conceição em sua sala, como fazia todo o primeiro sábado do mês. Sandra, preciso conversar com você sobre o Rodrigo, disse ela séria. Rodrigo tinha 15 anos e estava no primeiro ano do ensino médio. Era um dos 3 adolescentes cujos estudos eu patrocinava integralmente. Pagava escola particular, material escolar, uniforme, transporte, tudo. Ele está com dificuldades em matemática. A professora sugeriu aulas particulares. Sem problema. Pode contratar. Quanto vai custar? R$ 200 por mês. Perfeito. Pode incluir na mensalidade dele. Irmã Conceição sorriu. Você tem certeza? Já paga a escola para ele, para a Carla e para o Pedro. Mais o material, mais o transporte. São quase R$ 3.000 por mês, só com essas 3 crianças. Tenho certeza. Eles são prioridade. Depois de resolver os assuntos administrativos, passei mais 1 hora brincando com as crianças menores no pátio. Quando saí do orfanato, já era 12h30. Dirigi devagar para casa,
pensando em como aquelas crianças recebiam minha ajuda, com gratidão genuína, com carinho verdadeiro, com respeito pelo sacrifício que eu fazia para poder ajudá-las. Não era sobre ter ou não ter dinheiro. Era sobre escolher ajudar pessoas que valorizavam a ajuda recebida. Naquela tarde, minha sobrinha Júlia me ligou. Ela era filha de Luciana, tinha 12 anos e era uma das poucas pessoas da família com quem eu ainda mantinha uma relação próxima. Tia Sandra, posso ir ao seu apartamento fazer um trabalho da escola? Claro, querida. Que tipo de trabalho? É sobre pessoas inspiradoras da família. Quero escrever sobre você. Senti um aperto no peito. Júlia era uma menina doce e inteligente, mas será que ela não tinha sido influenciada pelos comentários da mãe sobre mim? Tem certeza? Sua mãe não vai ficar brava? Por quê? Você é minha tia favorita. Uma hora depois, Júlia estava no meu sofá, com caderno e caneta na mão, pronta para me entrevistar. Tia, me conta sobre seu trabalho. A professora disse que é legal quando a pessoa ajuda outras pessoas. Eu trabalho com logística, querida. Não é muito emocionante. Mas você não faz outras coisas? Coisas para ajudar pessoas? Olhei para minha sobrinha, tão jovem e cheia de curiosidade genuína. Por um momento, considerei contar sobre o orfanato, sobre as crianças que eu ajudava, sobre os sábados de manhã que eu passava lá. Mas alguma coisa me impediu. Talvez fosse o medo de que a informação chegasse até a família e se transformasse em mais uma cobrança. Talvez fosse o receio de que minha ajuda às crianças do orfanato fosse usada como argumento para que eu deveria ajudar ainda mais os parentes. Tia Sandra? Júlia me trouxe de volta à realidade. Desculpa, querida. Estava pensando. Então, você ajuda outras pessoas? Respirei fundo. Todo mundo ajuda alguém de alguma forma, Júlia. O importante é ajudar da maneira certa. Era uma resposta evasiva, eu sabia. Mas também era verdadeira. A menina continuou fazendo perguntas sobre minha vida, meus planos, meus sonhos. Era reconfortante conversar com alguém da família que não queria nada de mim além de companhia e carinho. Quando ela foi embora, já era noite. Fiquei sozinha no apartamento, preparando mentalmente para mais um domingo na casa da minha mãe. Mais uma sessão de cobranças e acusações. Mas uma parte de mim começava a se perguntar: até quando eu aguentaria aquela situação? Até quando continuaria sendo tratada como a pessoa egoísta da família? Quando, na verdade, eu era provavelmente a única que realmente ajudava pessoas de forma consistente e desinteressada? A resposta para essas perguntas viria mais cedo do que eu imaginava. O domingo chegou como uma sentença. Acordei com aquela sensação familiar de ansiedade que havia se tornado rotina nos últimos meses. Era como se meu corpo já soubesse que enfrentaria mais um dia de acusações e cobranças disfarçadas de encontro familiar. Cheguei à casa da minha mãe pontualmente ao meio-dia, como sempre fazia. A mesa já estava posta, o cheiro de frango assado pairava no ar, e toda a família estava reunida. Minha mãe, Luciana com os 2 filhos, Carlos, tio Roberto e, para minha surpresa, tia Marisa também estava lá. Olha quem chegou, disse Luciana, sem levantar os olhos do prato. A madame. Cumprimentei todos com beijos no rosto, como era costume, mas o clima estava diferente. Havia uma tensão no ar que eu podia sentir fisicamente. Durante os primeiros minutos, tentamos manter uma conversa normal. Falamos sobre o tempo, sobre os filhos de Luciana, sobre o trabalho de Carlos. Mas eu sabia que aquilo era apenas a calmaria antes da tempestade. Foi tia Marisa quem deu o primeiro passo. Sandra, ouvi dizer que você não quis ajudar Roberto com aquela situação dele. Não era uma pergunta. Era uma afirmação carregada de julgamento. Não tenho o dinheiro disponível, respondi, tentando manter a voz calma. Mas você tem um apartamento bonito, um carro novo. Ela continuou, olhando ao redor como se estivesse calculando o valor de tudo que eu possuía. Tia, ter as coisas não significa ter dinheiro sobrando. Ah, não? Então como você conseguiu comprar tudo isso? A pergunta tinha uma agressividade mal disfarçada. Era como se ela estivesse me acusando de ter conseguido meus bens de forma desonesta.
Trabalhando e economizando, respondi. Trabalhando? Ela repetiu com um sorriso sarcástico. Deve ser bom trabalhar e só gastar consigo mesma. Minha mãe interferiu, mas não da forma que eu esperava. Marisa tem razão, Sandra. Você sempre foi independente, sempre quis fazer tudo do seu jeito. Mas família é sobre abrir mão de algumas coisas pessoais para ajudar quem precisa. Mãe, eu sempre ajudei a família. Contribuí com esta casa durante anos. Emprestei dinheiro várias vezes. Emprestei. Carlos interrompeu, enfatizando a palavra. Viu só? Até a palavra que ela usa é diferente. Não é ajudar a família. É emprestar, como se fôssemos clientes de banco. Por que vocês nunca devolvem? Disse, e imediatamente me arrependi da franqueza. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todos me olhavam como se eu tivesse acabado de blasfemar. Que tipo de pessoa cobra a dívida da própria família? Perguntou Luciana, com indignação na voz. O tipo de pessoa que trabalha duro pelo próprio dinheiro e não gosta de ver ele sendo desperdiçado, respondi. Tio Roberto, que havia ficado quieto até então, finalmente falou. Sandra, você está magoando muita gente com essa atitude. Somos todos família aqui. Dinheiro vai e vem, mas família é para sempre. Exato, concordou minha mãe. Roberto está desesperado. 5.000 reais não vão fazer diferença na sua vida, mas vão salvar a dele. Como vocês sabem que não vão fazer diferença na minha vida? Perguntei, sentindo a irritação crescer. Porque você mora sozinha num apartamento de 2 quartos no centro da cidade, disse Luciana. Porque você troca de carro a cada 3 anos, porque você viaja nas férias. E porque você nunca conta que está passando dificuldades, acrescentou Carlos. Diferente da gente, que é transparente sobre os problemas. Ni transparente. Eles chamavam as constantes reclamações e pedidos de dinheiro de transparência. Vocês já pararam para pensar que talvez eu consiga ter essas coisas justamente porque eu não gasto dinheiro com empréstimos que nunca são pagos? A frase saiu mais dura do que eu pretendia, mas era verdade. Tio Roberto se ofendeu. Você está insinuando que sou caloteiro? Estou dizendo que você tem um histórico. Que histórico? Tio, você pegou dinheiro emprestado comigo 3 vezes nos últimos 2 anos. Pegou com minha mãe pelo menos 4 vezes. Pegou com tia Marisa, com primo João. Devolveu alguma coisa para alguém? Tia Marisa se irritou. Sandra, você não tem direito de falar assim com seu tio. Tenho direito de proteger meu dinheiro. Proteger de quem? Da própria família? A situação estava escalando rapidamente. Eu podia ver nos rostos de todos eles que havia uma raiva genuína, um ressentimento real. Para eles, eu havia me tornado a vilã da família. Minha mãe suspirou pesadamente. Sandra, eu não sei o que aconteceu com você. Você não era assim quando era mais nova. Como eu era quando era mais nova? Generosa, carinhosa. Pensava nos outros antes de pensar em si mesma. A descrição me machucou porque tinha um fundo de verdade distorcida. Eu realmente havia sido assim. Uma pessoa que sempre colocava as necessidades dos outros antes das próprias. Mas isso havia me transformado em capacho, não em pessoa generosa. Mãe, eu continuo generosa, só não sou mais ingênua. Ah, então nós somos os ingênuos agora? Perguntou Carlos. Não disse isso. Disse sim. Insinuou que somos ingênuos e você é esperta. Era incrível como eles conseguiam distorcer tudo o que eu dizia. Qualquer tentativa de me defender se transformava em mais munição contra mim. Júlia, minha sobrinha, estava brincando no quintal com o irmão mais novo, alheios à discussão que acontecia na mesa. Olhei para ela através da janela e me lembrei da conversa que tivemos sobre pessoas inspiradoras. Será que ela ainda me acharia inspiradora se soubesse o que a família pensava de mim? Sandra, disse minha mãe, com aquele tom final que usava quando queria encerrar assunto. Você vai ajudar Roberto ou não? Era um ultimato disfarçado de pergunta. Todos me olhavam esperando minha resposta. Não vou. A resposta saiu firme, mais firme do que eu me sentia por dentro. Tio Roberto balançou a cabeça decepcionado.
Eu sempre soube que você era diferente dos outros, Sandra. Mas não imaginava que fosse sem coração. Não sou sem coração. Só não sou banco. Mesma coisa, disse Luciana. Quando sua família precisa e você tem condições de ajudar, recusar é crueldade. E quando eu precisei de ajuda emocional, quando estava passando por aquela fase difícil no trabalho ano passado, quem de vocês me ligou para perguntar como eu estava? Perguntei, sentindo a voz tremer um pouco. Você nunca pediu ajuda, respondeu minha mãe. Não pedi ajuda financeira, mas demonstrei que estava triste, estressada, passando por um momento complicado. Ninguém se importou. Porque você sempre deu a impressão de que tinha tudo sob controle, disse Carlos. Você nunca mostra vulnerabilidade. Talvez porque vulnerabilidade na nossa família seja sinônimo de oportunidade para pedir dinheiro emprestado. A frase foi cruel, mas verdadeira. Cada vez que alguém da família demonstrava estar com problemas, em 5 minutos a conversa virava pedido de empréstimo. Tia Marisa se levantou da mesa. Eu não vou ficar aqui ouvindo desaforos. Marisa, senta, pediu minha mãe. Vamos resolver isso em família. Resolver o quê? Perguntei. O fato de eu não querer emprestar R$ 5.000 para alguém que já me deve 8.500? Tio Roberto ficou vermelho. Eu não te devo 8.500. 1.500 em março do ano passado, 3.000 em agosto, 4.000 em janeiro deste ano. Quer que eu mostre os comprovantes de transferência? O silêncio dele confirmou que eu estava certa. E não é só comigo, continuei, sentindo que havia chegado ao ponto sem volta. Tio, você deve dinheiro para metade da família, e mesmo assim continua pedindo mais. Sandra! Minha mãe repreendeu. Não é assim que se fala com um tio. Como devo falar então? Com carinho enquanto ele me pede mais R$ 5.000? Você fala com respeito, independente da situação financeira. Mãe, respeito é via de mão dupla. Ele me respeita quando diz que vai pagar e não paga? Me respeita quando volta pedindo mais dinheiro como se eu fosse obrigada a dar? Carlos se irritou. Você está sendo injusta. Todo mundo aqui sabe que tio Roberto está passando por dificuldades. Todo mundo aqui sabe que tio Roberto está sempre passando por dificuldades. Há 10 anos, sempre a mesma história. As coisas não são fáceis para ninguém, Sandra, disse minha mãe. Não são mesmo. Por isso eu preciso cuidar do meu dinheiro. Cuidar ou ser avarenta? Perguntou Luciana. A palavra me atingiu como um tapa. Avarenta. Era assim que ela me via. Se não gastar dinheiro à toa é ser avarenta, então sou avarenta mesmo. Ajudar a família não é gastar à toa, disse minha mãe magoada. Mãe, emprestar dinheiro para quem não paga é literalmente gastar à toa. Tio Roberto se levantou da cadeira. Eu não vou ficar aqui sendo ofendido por uma sobrinha mal educada. Ninguém está ofendendo ninguém, disse minha mãe, tentando acalmar os ânimos. Estou sendo realista, respondi. Se isso ofende, o problema não é meu. O problema é seu, sim, disse Luciana. O problema é que você se acha melhor que todos nós. Não me acho melhor. Me acho mais responsável. Mesma coisa. Não, não é mesma coisa. Ser responsável com dinheiro não me torna superior. Me torna capaz de ajudar quando realmente é necessário. E quando é realmente necessário? Perguntou Carlos, sarcástico. Quando é para pessoas que vão usar bem a ajuda. Ah, então você decide quem merece sua ajuda? Exato. É meu dinheiro. Então sim, eu decido. A franqueza da resposta chocou até mesmo a mim. Mas era verdade. E eu estava cansada de fingir que não era. Minha mãe olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Era decepção? Tristeza? Raiva? Sandra, você realmente mudou. A filha que eu criei jamais falaria essas coisas. A filha que você criou dava tudo o que tinha para os outros e ficava sem nada para si mesma. Essa filha cresceu e aprendeu a ter limites. Limites ou egoísmo? Para vocês, qualquer limite meu é egoísmo. O almoço terminou em silêncio constrangedor. Ninguém mais tentou conversar.
Ninguém mais tentou me convencer. Era como se todos tivessem desistido de mim. Quando me levantei para ir embora, minha mãe me acompanhou até a porta. Sandra, pensa bem no que você está fazendo. Família a gente não escolhe, mas pode perder. Mãe, eu não quero perder vocês. Só quero que entendam que eu tenho limites. Seus limites estão afastando você de todos nós. Ou vocês estão se afastando de mim porque não conseguem mais pedir dinheiro sem constrangimento. Ela suspirou. Vai embora antes que você fale algo que não tem volta. Dirigi para casa com o coração apertado. Talvez eu realmente estivesse sendo injusta. Talvez devesse emprestar o dinheiro para tio Roberto e torcer para que desta vez fosse diferente. Mas quando parei o carro na garagem do meu prédio, me lembrei de uma frase que havia ouvido numa palestra sobre relacionamentos tóxicos. Quando você estabelece um limite saudável e as pessoas ficam bravas, isso confirma que o limite era necessário. Talvez fosse exatamente isso que estava acontecendo. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava imaginando se havia perdido minha família para sempre, se havia cruzado uma linha que não tinha volta. Mas uma parte de mim também sentia alívio. Finalmente havia dito tudo o que pensava. Tinha parado de fingir que estava tudo bem com aquela dinâmica familiar destrutiva. A verdade é que eu não sabia mais o que era certo ou errado, só sabia que não podia continuar sendo tratada como caixa eletrônico da família. E, em algum lugar no fundo da minha mente, uma voz pequena sussurrava. Se eles soubessem onde você realmente gasta seu dinheiro, talvez entendessem quem você realmente é. Mas, por enquanto, isso continuaria sendo meu segredo. A semana seguinte passou como um borrão de dias tensos e noites mal dormidas. Ninguém da família me ligou, e eu também não liguei para ninguém. Era como se todos precisássemos de um tempo para processar o que havia acontecido naquele domingo desastroso. Na quarta-feira, recebi uma mensagem de Júlia no WhatsApp. Tia Sandra, posso ir aí hoje à tarde? Preciso terminar meu trabalho da escola e minha mãe disse que você sabe explicar as coisas melhor. Sorri ao ler a mensagem. Pelo menos uma pessoa da família ainda não me havia descartado completamente. Claro, querida. Te espero às 3. Júlia chegou pontualmente, com sua mochila escolar e aquele sorriso que sempre me derretia. Aos 12 anos, ela tinha uma inteligência impressionante e uma curiosidade genuína sobre o mundo. Tia, consegui conversar com mais algumas pessoas para meu trabalho, disse ela, se acomodando no sofá da minha sala. Conversei com vovó, com mamãe, com tio Carlos. Todo mundo me contou histórias interessantes. Que bom, querida. E como está ficando o trabalho? Bem legal, mas tem uma coisa que não entendi. O que foi? Júlia abriu seu caderno e folheou algumas páginas. Todos me contaram sobre coisas que fazem para ajudar as pessoas, sabe? Vovó falou que sempre empresta dinheiro para quem precisa. Mamãe disse que já deu roupas para algumas vizinhas. Tio Carlos contou que às vezes leva os amigos para casa quando eles estão com problemas. Assenti, imaginando aonde aquela conversa ia dar. Mas quando eu perguntei sobre você, todo mundo ficou meio estranho. Senti um aperto no peito. Estranho como? Mamãe disse que você estava passando por uma fase difícil, que não estava sendo muito generosa ultimamente. Vovó suspirou e disse que você tinha mudado. Tio Carlos falou que você havia esquecido da família. As palavras de Júlia me machucaram mais do que todas as acusações que haviam sido feitas diretamente para mim. Era uma coisa ouvir aquilo na minha cara, outra completamente diferente saber que falavam isso pelas minhas costas, inclusive para uma criança. Tia Sandra, é verdade que você não ajuda mais ninguém? Olhei para aquela menina doce e sincera, e por um momento não soube o que responder. Como explicar a uma criança de 12 anos toda a complexidade daquela situação familiar? Júlia, as coisas são mais complicadas do que parecem. Mas você ajuda pessoas ou não? A pergunta era simples, direta, sem malícia. Júlia realmente queria entender. Eu ajudo, respondi. Só não da forma que sua família gostaria que eu ajudasse. Como assim? Respirei fundo. Talvez fosse hora de começar a contar a verdade para alguém. Júlia, você promete guardar segredo se eu te contar uma coisa?
Os olhos dela brilharam de curiosidade. Prometo. Há 10 anos eu conheci um lugar que cuida de crianças que não têm família. Um orfanato. Todos os sábados de manhã, eu vou lá ajudar com o que elas precisam. Sério? Que legal! Que tipo de ajuda? Converso com elas, ajudo com as lições de casa, brinco. E também ajudo com dinheiro. Pago escola particular para 3 adolescentes que moram lá. Júlia arregalou os olhos. Tia, isso é incrível! Por que você nunca contou para ninguém? Era uma pergunta justa, e eu não tinha uma resposta simples. Porque às vezes é melhor fazer o bem sem alarde. Mas a família ia ficar orgulhosa de você. Você acha? Claro, principalmente vovó. Ela adora quando alguém ajuda crianças. Júlia ficou animada com a descoberta. Fez várias perguntas sobre o orfanato, sobre as crianças, sobre como eu havia começado a ajudar. Respondi a todas com o coração mais leve do que havia estado em semanas. Tia, posso escrever sobre isso no meu trabalho? Sobre como você ajuda as crianças do orfanato? Hesitei por um momento. Júlia, você falou com sua professora sobre o que queria escrever? Falei. Ela disse que achava muito interessante ter alguém da família que ajuda crianças necessitadas. Ela até perguntou se você pagava a escola para elas. E o que você respondeu? Disse que não sabia, mas que ia perguntar para você. Júlia tirou uma folha do caderno. Tia, você pode me contar direito? Quantas crianças você ajuda? Há quanto tempo? Quanto você gasta com isso? As perguntas eram técnicas, necessárias para o trabalho escolar. Mas responder a elas significava colocar números na minha generosidade. E isso me causava desconforto. Júlia, você tem certeza de que quer escrever sobre isso? Tenho. Acho que você é a pessoa mais inspiradora da nossa família. A sinceridade dela me emocionou. Comecei a contar os detalhes. Os 10 anos de trabalho voluntário, as 3 crianças cujos estudos eu patrocinava integralmente, os R$ 700 mensais que eu doava para a manutenção do orfanato, as cestas básicas que levava para famílias carentes do bairro onde cresci. Júlia anotava tudo cuidadosamente, fazendo contas no canto da folha. Tia, só com as 3 crianças você gasta R$ 2.800 por mês? Mais ou menos isso. E a doação para o orfanato são mais 700? Isso. E as cestas básicas? Depende do mês. Normalmente entre 400 e 600 reais. Júlia parou de escrever e olhou para mim com admiração. Tia Sandra, você gasta quase R$ 4.000 por mês ajudando pessoas. Ouvir o número sendo dito em voz alta me causou um impacto estranho. Eu nunca havia parado para calcular exatamente quanto gastava com doações. Fazia tudo de forma natural, automática. Tia, isso é muito dinheiro. Por que você nunca contou para a família? Porque eu não faço isso para receber elogios, Júlia. Faço porque acredito que é certo. Mas a família está achando que você é egoísta. Se soubessem disso, iam entender que você não é. A ingenuidade dela era tocante. Júlia acreditava que a verdade resolveria tudo, que bastaria contar sobre minha generosidade com estranhos para que a família entendesse minha recusa em emprestar dinheiro para parentes. Júlia, prometeu guardar segredo, lembra? Mas tia, prometeu. Ela suspirou. Prometi. Mas não entendo por que tem que ser segredo. Passamos o resto da tarde trabalhando no projeto dela. Júlia escreveu um texto lindo sobre mim, focando no trabalho voluntário e na ajuda às crianças. Ler aquelas palavras escritas por uma menina de 12 anos me fez perceber como era importante ter pelo menos uma pessoa que via o meu lado bom. Quando ela estava se preparando para ir embora, me abraçou forte. Tia Sandra, você é incrível. Não liga para o que os outros estão falando, tá? Você tem o coração mais generoso de toda a família. Depois que ela saiu, fiquei pensando na conversa. Júlia havia me feito perceber algo importante. Eu realmente ajudava muitas pessoas. Não eram apenas os R$ 2.800 das mensalidades escolares, ou os R$ 700 da doação mensal. Eram também os presentes de aniversário para as crianças do orfanato, as roupas que eu comprava quando alguém precisava, os remédios que às vezes pagava para famílias carentes,
os materiais escolares extras. Se eu somasse tudo, provavelmente gastava entre 4 e 5 mil reais por mês ajudando pessoas. Era quase metade do meu salário. Mas aquelas pessoas recebiam minha ajuda com gratidão verdadeira. Nunca me cobravam mais do que eu podia dar. Nunca me tratavam como se eu tivesse obrigação de resolver seus problemas. Na sexta-feira, Júlia me ligou, eufórica. Tia Sandra, apresentei meu trabalho hoje e a professora a adorou. Ela disse que você é um exemplo de cidadania. Que bom, querida. Fico feliz que tenha dado certo. Tia, tem mais uma coisa. A professora quer que eu apresente o trabalho para a turma da manhã também, na segunda-feira. Posso? Claro, se você quiser. Quero. Estou orgulhosa de ter uma tia como você. Na segunda-feira, estava no trabalho quando recebi uma ligação de Luciana. Pelo tom da voz, percebi imediatamente que algo havia acontecido. Sandra, preciso falar com você. O que foi? Júlia apresentou aquele trabalho na escola hoje. Senti o coração acelerar. E daí? Sandra, é verdade que você paga escola para 3 crianças de orfanato? O silêncio do meu lado confirmou a resposta. É verdade que você doa quase 3 mil reais por mês para instituições de caridade? Continuei em silêncio. Sandra, me responde. Luciana, de onde você tirou essas informações? Da minha própria filha. Ela estava contando para os colegas sobre sua tia inspiradora, que ajuda crianças carentes. Uma das mães ouviu e comentou comigo na saída da escola. Fechei os olhos. O segredo havia vazado da pior forma possível. Sandra, você está aí? Estou. É verdade ou não? Respirei fundo. É verdade. O silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. Sandra, por que você nunca nos contou isso? Porque não achei necessário. Não achou necessário? Sandra, você gasta uma fortuna ajudando estranhos e a gente aqui achando que você era egoísta. Eles não são estranhos para mim. Mas nós somos sua família. Exato. Vocês são minha família. Por isso esperava que confiassem em mim, mesmo sem saber de todos os detalhes da minha vida. Luciana ficou em silêncio novamente. Sandra, mamãe precisa saber disso. Luciana, não. Mas ela já havia desligado. 15 minutos depois, meu telefone tocou novamente. Era minha mãe. Sandra, é verdade que você ajuda crianças de orfanato há 10 anos? A pergunta veio carregada de emoção. Minha mãe estava claramente abalada. Mãe, responde, Sandra. É verdade? É verdade. Ouvi um suspiro longo do outro lado da linha. Filha, por que você nunca nos contou? Porque vocês me chamaram de egoísta sem nem saber a história toda. Se eu contasse depois das acusações, iam achar que era só para me defender. Sandra, quantas crianças você ajuda? 3 diretamente. Pago escola, material, transporte e tudo. E ajudo o orfanato como um todo com doações mensais. Há 10 anos? Há 10 anos. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Era um silêncio de quem estava processando uma informação que mudava completamente a perspectiva sobre alguém. Sandra, preciso te pedir desculpas. Mãe, não, deixa eu falar. Te chamamos de egoísta, de pessoa sem coração, e você estava ajudando mais gente do que todos nós juntos. Não é questão de competição, mãe. Não, mas é questão de justiça. E não fomos justos com você. Senti os olhos marejarem. Finalmente, alguém da família estava reconhecendo que eu não era a pessoa terrível que haviam pintado. Mãe, eu não conto essas coisas porque não faço para receber reconhecimento. Faço porque acredito que é certo. Eu sei, filha, e isso te torna ainda mais especial. Conversamos por mais alguns minutos. Minha mãe fez várias perguntas sobre o orfanato, sobre as crianças, sobre como eu havia começado aquele trabalho. Por fim, ela disse algo que me marcou profundamente. Sandra, agora eu entendo por que você não empresta dinheiro para Roberto e para os outros. Você já empresta para quem realmente precisa. Era exatamente isso. Eu não era contra ajudar pessoas. Era contra ser usada por pessoas que não valorizavam a ajuda recebida. Naquele dia, à noite,
Recebi ligações de Carlos e até de tio Roberto. Todos querendo se desculpar. Todos dizendo que não sabiam da minha generosidade com as crianças carentes. Mas a ligação que mais me tocou foi a de Júlia. Tia Sandra, desculpa. Eu não queria contar o segredo, mas na escola acabei falando sem querer. Tudo bem, querida. Às vezes os segredos precisam ser revelados. Você não está brava comigo? Não estou brava. Na verdade, acho que foi bom que todos soubessem. E era verdade. Depois de anos guardando segredos sobre minha vida filantrópica, sentia um alívio estranho em saber que a família finalmente conhecia essa parte de mim. Talvez agora eles entendessem que meu coração não era duro, apenas seletivo. O domingo seguinte chegou com uma expectativa diferente. Pela primeira vez em meses, não senti aquela ansiedade familiar ao pensar no almoço na casa da minha mãe. A revelação sobre meu trabalho no orfanato havia mudado a dinâmica, mas eu ainda não estava certa de como seria recebida. Cheguei na hora de sempre e encontrei a família reunida como de costume. Mas desta vez, os cumprimentos foram diferentes. Havia um constrangimento no ar, mas também algo que parecia respeito. Sandra, disse minha mãe, me recebendo com um abraço mais demorado que o usual. Que bom que você veio. Tio Roberto estava lá, assim como Carlos e Luciana com as crianças. Todos me cumprimentaram de forma mais calorosa do que nas últimas semanas. Durante os primeiros minutos do almoço, a conversa girou em torno de assuntos neutros: o tempo, o trabalho, os planos para as férias. Mas eu podia sentir que havia questões não resolvidas pairando sobre a mesa. Foi Carlos quem finalmente quebrou o gelo. Sandra, queria te pedir desculpas pelo que disse semana passada. Não sabia sobre seu trabalho no orfanato. Obrigada, Carlos. É sério, a gente te julgou sem conhecer toda a história. Tio Roberto pigarreou, claramente desconfortável. Sandra, eu também quero me desculpar. Sei que falei coisas pesadas. Assenti, aguardando para ver aonde aquela conversa ia levar. Mas agora que sabemos que você ajuda tanta gente, continuou ele, fico pensando, será que não daria para ajudar a família também? E ali estava. A mesma cobrança de sempre, agora disfarçada de pedido pós-desculpas. Luciana se manifestou antes que eu pudesse responder. Roberto, acho que não é hora para isso. Por que não? Ele rebateu. Ela ajuda crianças que nem conhece direito. Por que não pode ajudar o próprio tio? Senti a irritação familiar subindo, mas desta vez havia algo diferente. Desta vez, eu tinha certeza absoluta de que estava certa. Tio Roberto, disse calmamente, posso te fazer uma pergunta? Claro. As 3 crianças para quem eu pago escola já me pediram alguma coisa além do que eu ofereço? Ele ficou confuso com a pergunta. Como assim? Alguma delas já veio até mim pedindo dinheiro extra? Pedindo para eu pagar outras coisas além da escola? Não sei. Imagino que não. Nenhuma delas jamais me pediu nada. Elas recebem o que ofereço com gratidão e nunca cobram mais. Quando Rodrigo precisou de aula particular de matemática, foi a diretora do orfanato que me procurou, não ele. E ele me agradeceu de forma genuína. Tio Roberto começou a entender aonde eu queria chegar. Você me deve R$ 8.500 de empréstimos anteriores e está pedindo mais 5.000. Nunca me agradeceu pelos empréstimos, nunca se esforçou para pagar nem um centavo e ainda me chama de egoísta quando eu digo não. O silêncio na mesa era constrangedor. Sandra, disse minha mãe, tentando mediar. Talvez não seja a hora para essas cobranças. Mãe, não são cobranças, são fatos. Olhei diretamente para tio Roberto. Você quer saber a diferença entre ajudar as crianças do orfanato e emprestar dinheiro para a família? Ele não respondeu, mas todos estavam prestando atenção. As crianças usam minha ajuda para melhorar de vida, para estudar, para ter um futuro melhor. Você usa empréstimos para tapar buracos financeiros que você mesmo cria. Sandra, minha mãe repreendeu. É verdade, mãe. Os 3 empréstimos que ele pegou comigo foram para quitar dívidas de cartão de crédito. Dívidas que ele fez comprando coisas que não precisava, com dinheiro que não tinha.
Tio Roberto ficou vermelho. Você não tem direito de julgar minha vida financeira. Tenho direito de decidir para quem empresto meu dinheiro. E baseio essa decisão no histórico da pessoa. Carlos se intrometeu. Sandra, todo mundo pode mudar. Pode, mas hasta agora ninguém aqui mudou. Tio Roberto continua fazendo dívidas e pedindo empréstimos. Você continua vivendo acima das suas possibilidades e esperando que eu resolva. Eu não vivo acima das minhas possibilidades. Carlos, você ganha R$ 2.200 por mês e tem gastos de 3.000. Como você chama isso? Como você sabe quanto eu ganho? Porque você mesmo me contou várias vezes quando estava pedindo dinheiro emprestado. Luciana tentou defender o irmão. Sandra, as coisas não são tão simples. Carlos tem responsabilidades, tem que pagar pensão. Luciana, a pensão dele é de R$ 400. Sobram R$ 1.800 para ele. Mas ele insiste em morar num apartamento de R$ 1.200, ter carro financiado, sair todo final de semana. E daí? Ele não tem direito de viver bem? Tem, com o dinheiro dele. Não com empréstimos que não paga. A discussão estava esquentando, mas desta vez eu me sentia no controle. Não estava sendo atacada injustamente. Estava sendo questionada sobre decisões que eu tinha certeza de que estavam corretas. Vocês querem saber por que eu prefiro ajudar estranhos? Perguntei, olhando para todos na mesa. Porque estranhos não me tratam como caixa eletrônico. Não me cobram generosidade como se fosse obrigação. Não me chamam de egoísta quando eu estabeleço limites. Minha mãe suspirou. Sandra, nós somos sua família. E eu amo vocês por isso. Mas amor não significa ausência de limites. Significa ajudar quando alguém está precisando. Mãe, eu ajudo quando alguém está precisando. A diferença é que eu escolho ajudar quem realmente precisa, não quem quer facilidades. Tio Roberto se irritou novamente. Você está insinuando que eu não preciso de ajuda? Estou dizendo que suas necessidades são criadas por suas próprias escolhas. As crianças do orfanato não escolheram ser órfãs. Você escolheu gastar mais do que ganha. A frase foi dura, mas verdadeira. Tio Roberto ficou em silêncio, claramente ofendido. Sandra, disse minha mãe, com reprovação na voz. Você não pode comparar as duas situações. Por que não? Nos dois casos, pessoas precisam de ajuda. A diferença é como cada uma chegou a essa situação. Família é diferente. É mesmo? Então família tem direito de ser irresponsável e esperar que eu resolva? Família tem direito de contar com família. Mãe, eu conto com vocês para quê? Para carinho, para companhia, para apoio emocional. Não conto com vocês para resolver meus problemas financeiros. Porque você não tem problemas financeiros. Não tenho porque sou responsável com meu dinheiro. Carlos bateu a mão na mesa. Lá vem você de novo com essa superioridade moral. Não é superioridade, é realidade. É arrogância. Carlos, me explica uma coisa. Se eu emprestar R$ 5.000 para tio Roberto hoje, você acha que ele vai me pagar? Carlos hesitou antes de responder. Ele disse que vai. Ele também disse das outras 3 vezes. E pagou? As coisas estavam diferentes. Estavam. E como eu posso ter certeza de que agora não estão diferentes também? Você não pode. Tem que confiar. Confiar em quê? No histórico dele? No histórico de vocês? Luciana se intrometeu. Sandra, você está sendo muito dura. Estou sendo realista. E vocês não gostam porque a realidade não favorece vocês. A realidade é que você tem condições de ajudar e não ajuda. A realidade é que eu tenho condições de ajudar e escolho ajudar quem vai usar bem minha ajuda. E nós não vamos usar bem? Vocês nunca usaram. O silêncio que se seguiu foi tenso. Júlia, que estava brincando no quintal, entrou correndo na sala. Tia Sandra, você viu que meu trabalho sobre você ganhou nota máxima? A alegria da menina contrastava drasticamente com o clima pesado da mesa. Todos olharam para ela, depois para mim. Vi sim, querida. Parabéns. A professora disse que você é um exemplo para todos. Disse que o mundo seria melhor se tivesse mais pessoas como você.
As palavras de Júlia ecoaram na sala como um lembrete do que realmente importava. Aqui estava uma criança de 12 anos que via em mim algo inspirador, enquanto os adultos da minha família só viam uma fonte de dinheiro. Júlia, disse Luciana, vai brincar lá fora. Os adultos estão conversando. Mas mãe... Vai, filha. Depois que Júlia saiu, minha mãe olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Sandra, você ouviu o que sua sobrinha disse? Ouvi. Ela te admira. Nós todos te admiramos pelo que você faz pelas crianças. Mas não entendemos por que você não pode estender essa generosidade para a família. Respirei fundo. Era hora de ser completamente honesta. Mãe, vocês querem saber por que eu não empresto mais dinheiro para a família? Todos ficaram atentos. Porque vocês me chamaram de egoísta na mesa do domingo, mas nenhum de vocês sabia onde eu estava todos os sábados de manhã. Repeti a frase que havia ecoado na minha cabeça por semanas. Durante 10 anos, passei todos os sábados de manhã no orfanato. Durante 10 anos, gastei entre 4 e 5 mil reais por mês ajudando pessoas que realmente precisavam. E vocês me julgaram sem saber nada disso. Mas você nunca contou. Não deveria ter precisado contar. Vocês deveriam ter confiado em mim. Tio Roberto se manifestou. Sandra, como íamos confiar se você sempre dizia não quando pedíamos ajuda? Porque meu histórico com vocês me mostrou que emprestar dinheiro para vocês é jogá-lo fora. Isso é muito duro. É verdadeiro. Levantei da cadeira. Vocês querem que eu prove que não sou egoísta? Não preciso provar. Eu sei quem sou. Júlia sabe quem sou. As crianças do orfanato sabem quem sou. A diretora, irmã Conceição, sabe quem sou. Olhei para cada um deles. Vocês me conhecem há 31 anos e escolheram acreditar que eu era uma pessoa sem coração. Júlia me conhece há 12 anos e viu em mim alguém inspirador. Sandra. Minha mãe tentou me interromper. Não, mãe. Deixa eu terminar. Eu amo vocês, mas não vou mais aceitar ser tratada como a pessoa ruim da família só porque tenho limites. Carlos se levantou também. Ninguém está te tratando como pessoa ruim. Estão sim. E o pior é que nem percebem. Como assim? Carlos, quando foi a última vez que você me procurou só para conversar, sem pedir nada? Ele ficou em silêncio. Quando foi a última vez que você me perguntou como eu estava, se eu estava bem, se precisava de alguma coisa? Você sempre parece ter tudo sob controle. Porque com vocês eu tenho que ter. Se eu demonstrar qualquer vulnerabilidade, vira oportunidade para pedir favor. A verdade das minhas palavras estava estampada nos rostos de todos. Vocês querem saber por que eu prefiro ajudar as crianças do orfanato? Porque elas me veem como pessoa, não como conta bancária. Tio Roberto tentou argumentar mais uma vez. Sandra, você está exagerando. Nós te vemos como pessoa. Tio, em 31 anos de vida, quantas vezes você me ligou só para saber como eu estava? Ele não respondeu. Quantas vezes você me procurou quando não estava precisando de dinheiro? Continuou em silêncio. Exato. Para você, eu só existo quando você precisa de empréstimo. Isso não é verdade. É sim, e para todos vocês. Olhei para minha mãe. Mãe, quando eu estava passando por aquela fase difícil no trabalho ano passado, você me ligou para saber se eu estava bem? Você não demonstrou que estava mal. Demonstrei sim. Estava visivelmente estressada, triste, desanimada. Mas vocês só percebem quando eu tenho dinheiro para emprestar. A conversa estava doendo em todos nós, mas precisava ser dita. Eu tomo uma decisão hoje, disse, voltando a me sentar. Não vou mais emprestar dinheiro para ninguém da família, nunca mais. O choque da declaração foi visível. Sandra, você não pode falar uma coisa dessas, disse minha mãe. Posso sim, e estou falando. E se alguém tiver uma emergência real? Emergência real eu ajudo, mas não emprestando dinheiro. Como assim? Se alguém precisar de remédio, eu compro o remédio. Se precisar de comida, eu compro a comida. Se precisar de médico, eu pago o médico. Mas não dou dinheiro em espécie para ninguém. Por quê?
Porque dinheiro em espécie permite escolhas, e as escolhas de vocês sempre foram ruins. Era uma posição radical, mas justa. E pela primeira vez, senti que estava realmente no controle da situação. Vocês podem me achar dura, podem me achar injusta, mas não podem mais me chamar de egoísta. Levantei novamente, desta vez para ir embora. Sandra, não precisa ir embora assim, disse minha mãe. Preciso sim. Preciso pensar sobre essa família, sobre esses relacionamentos, sobre o que realmente importa. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Mãe, eu amo vocês, mas amo mais a mim mesma. E não vou mais abrir mão do meu bem-estar para agradar pessoas que só me valorizam quando precisam de alguma coisa. Saí da casa com o coração acelerado, mas pela primeira vez em meses, senti que havia dito tudo o que precisava dizer. Finalmente havia confrontado a família sobre a dinâmica destrutiva que nos consumia. Finalmente havia deixado claro quem eu realmente era. Agora restava ver se eles estavam dispostos a me aceitar com meus limites, ou se preferiam continuar me vendo como a vilã da história. 2 semanas se passaram desde aquele domingo decisivo. Foram 2 semanas de silêncio familiar, mas também de uma paz interior que eu não sentia há anos. Pela primeira vez, não havia culpa pesando sobre meus ombros. Não havia ansiedade sobre o próximo pedido de empréstimo. Não havia dúvidas sobre se eu estava sendo justa ou injusta. Eu sabia quem era. E isso bastava. No sábado de manhã, como sempre, fui ao orfanato. Rodrigo veio correndo me contar que havia tirado 8 em matemática na primeira prova depois de começar as aulas particulares. Carla me mostrou o desenho que havia feito na aula de artes. Pedro me contou sobre o livro que estava lendo para a escola. Aquelas crianças me recebiam com um carinho genuíno que aquecia meu coração. Elas não sabiam quanto eu gastava com elas, não tinham dimensão do sacrifício financeiro que eu fazia. Só sabiam que alguém se importava com elas, e isso era suficiente para que me tratassem com gratidão e afeto verdadeiros. Tia Sandra, disse Mariana, se aproximando de mim durante o intervalo das atividades. A senhora está mais sorridente hoje. Estou? Está sim. Parece mais tranquila. Era impressionante como uma criança de 12 anos conseguia perceber mudanças que eu mesmo ainda estava processando. Sabe o que é, Mariana? Às vezes a gente precisa parar de tentar agradar todo mundo para conseguir agradar a si mesmo. Ela fez uma cara pensativa. A senhora estava tentando agradar alguém que não queria ser agradado? A simplicidade da pergunta me fez sorrir. Algo assim. Minha professora sempre diz que a gente não pode controlar o que os outros pensam da gente. Só pode controlar o que a gente pensa de nós mesmos. Sabedoria de criança. Pura e verdadeira. Na segunda-feira, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Sandra, podemos conversar? Claro, mãe. Não no telefone. Pessoalmente. Pode vir aqui em casa hoje à noite? Hesitei por um momento. Não tinha certeza se estava pronta para mais uma rodada de discussões familiares. Mãe, se for para tentar me convencer a mudar de ideia sobre os empréstimos... Não é, prometo. Só queremos conversar. Queremos? Eu e seu pai. Fazia semanas que meu pai não se manifestava sobre toda aquela situação. Ele sempre foi mais reservado, mais observador. Talvez fosse hora de ouvir o que ele tinha a dizer. Está bem. Chego às 7. Quando cheguei à casa dos meus pais, encontrei apenas eles dois. Não havia mais ninguém da família, o que me tranquilizou. Sandra, disse meu pai, me recebendo com um abraço. Senta aqui com a gente. Nos acomodamos na sala. Minha mãe parecia nervosa, como se tivesse ensaiado o que ia dizer. Filha, ela começou. Seu pai e eu conversamos muito depois do que aconteceu domingo passado. Assenti, aguardando. E chegamos à conclusão de que você estava certa. A afirmação me pegou de surpresa. Como assim? Sobre os empréstimos, sobre a família te usar como banco, sobre tudo. Meu pai se manifestou pela primeira vez. Sandra, eu sempre soube que você era generosa. Via como você ajudava em casa quando era mais nova,
como se esforçava para contribuir, mas não sabia sobre o orfanato. Pai, deixa eu terminar. Quando soube, tudo fez sentido. Você não é egoísta. Nunca foi. Você só escolhe ajudar de forma inteligente. Senti os olhos marejarem. E nós fomos injustos com você, continuou minha mãe. Te cobramos generosidade sem reconhecer a generosidade que você já praticava. Pior que isso, disse meu pai. Permitimos que outros membros da família te tratassem mal por causa de dinheiro. Vocês não permitiram nada. Cada um é responsável pelas próprias atitudes. Sim, mas nós, como pais, deveríamos ter te defendido. Deveríamos ter questionado essas cobranças. Minha mãe pegou minha mão. Sandra, queremos te pedir desculpas. Por tudo. Pelos julgamentos, pelas acusações, por permitir que você fosse tratada como vilã quando na verdade era heroína. Mãe, eu não sou heroína. Só sou uma pessoa que tenta fazer o bem do jeito que acredita ser certo. E é exatamente isso que te torna especial. Conversamos por mais de 1 hora. Meus pais fizeram questão de saber todos os detalhes sobre meu trabalho no orfanato, sobre as crianças que eu ajudava, sobre como havia começado aquele projeto. Sandra, disse meu pai ao final da conversa, você tem nossa aprovação para manter seus limites. Se alguém da família te cobrar alguma coisa, pode mandar falar conosco. Obrigada, pai, mas não preciso que ninguém me defenda. Só preciso ser respeitada. E vai ser, garantiu minha mãe. Na quarta-feira, recebi uma mensagem de Júlia. Tia Sandra, posso ir aí hoje? Minha mãe quer conversar com você. Era Luciana. Desde nosso último confronto, não tínhamos falado. Claro, querida. Venham quando quiserem. Elas chegaram no final da tarde. Júlia me cumprimentou com o entusiasmo de sempre, mas Luciana estava visivelmente constrangida. Sandra, precisamos conversar. Vou brincar no quarto da tia, disse Júlia, diplomaticamente saindo de cena. Luciana e eu nos sentamos na sala. Ela parecia ter dificuldade para começar. Sandra, vim te pedir desculpas. Luciana, não, deixa eu falar. Eu estava errada, sobre tudo. Ela respirou fundo antes de continuar. Quando soube sobre o orfanato, sobre quanto você gasta ajudando aquelas crianças, me senti péssima. Não só porque te julguei mal, mas porque percebi como eu era mesquinha. Você não é mesquinha. Sou sim. Você gasta quase 5.000 reais por mês ajudando estranhos. E eu reclamava porque você não me emprestava 2.000. Eles não são estranhos para mim, Luciana. Eu sei. E é isso que me faz perceber a diferença entre nós duas. Ela olhou para as próprias mãos. Sandra, você escolhe ajudar pessoas que vão usar bem sua ajuda. Eu só pensava em mim mesma. Luciana, você tem 2 filhos. É natural que pense neles primeiro. Mas eu não pensava neles quando pedia dinheiro emprestado. Pensava em resolver meus problemas imediatos, sem me preocupar em pagar de volta. A honestidade dela me tocou. Sandra, eu quero mudar. Quero ser uma pessoa melhor. E quero que Júlia tenha você como exemplo, não como fonte de dinheiro. Ela já me tem como exemplo. O trabalho da escola dela prova isso. É verdade. E eu tenho orgulho dela por isso. Conversamos por mais 1 hora. Luciana me contou sobre suas dificuldades financeiras, mas desta vez não como prelúdio para pedir empréstimo. Apenas como forma de explicar por que havia se comportado de forma tão desesperada. Sandra, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você consegue ser tão equilibrada com dinheiro? Aprendi que dinheiro é ferramenta, não objetivo. E que ajudar alguém só faz sentido se a ajuda realmente melhora a vida da pessoa. E como você sabe se vai melhorar? Pelo histórico da pessoa. Pelo que ela faz com oportunidades anteriores. Luciana ficou pensativa. Então, quando você me emprestou dinheiro e eu não paguei, destruí minha credibilidade. Não destruiu. Apenas mostrou que empréstimo não era a forma certa de te ajudar. E qual seria a forma certa? Se você precisar de comida para as crianças, eu compro comida. Se precisar de remédio, eu compro remédio. Se precisar de roupa, eu compro roupa. Mas não dou dinheiro em espécie. Por quê? Porque dinheiro permite escolhas ruins,
Comida, remédio e roupa são necessidades básicas. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegou. Você é muito inteligente, irmã. Não sou inteligente. Sou cautelosa. Quando elas foram embora, Júlia me deu um abraço apertado. Tia Sandra, obrigada por ser quem você é. Por quê, querida? Porque você me ensina que ser boa pessoa não significa ser boba. Mais sabedoria de criança. No final de semana seguinte, Carlos me procurou. Diferente das outras vezes, não veio ao meu apartamento. Me ligou e pediu para nos encontrarmos num café. Sandra, quero conversar com você sobre toda essa situação. Nos encontramos num café próximo ao meu trabalho. Carlos estava diferente, mais sério, mais reflexivo. Sandra, eu pensei muito sobre nossa última conversa. E você estava certa, sobre tudo. Ele mexeu no açúcar do café antes de continuar. Eu sempre vivi acima das minhas possibilidades, contando que alguém me ajudaria quando as coisas apertassem. E essa pessoa sempre foi você. Carlos. Não, deixa eu falar. Isso não é justo. Não é certo que eu faça escolhas irresponsáveis esperando que você resolva as consequências. Que bom que você percebeu. Sandra, eu quero mudar. Quero aprender a viver dentro das minhas possibilidades. Como pretende fazer isso? Já comecei. Mudei para um apartamento mais barato. Vou devolver o carro financiado e comprar um usado. E vou começar a pagar minhas dívidas, incluindo o que te devo. Fiquei genuinamente surpresa. Carlos, você não precisa me pagar. Considerem dinheiro doado. Preciso sim, por uma questão de honra. E para provar para mim mesmo que posso ser responsável. Está bem. Sandra, posso te pedir uma coisa? Claro. Me ensina a organizar minha vida financeira? Não quero mais ser aquele cara que vive pedindo empréstimo. Era a primeira vez em anos que alguém da família me pedia ajuda para resolver um problema, em vez de pedir ajuda para fugir de um problema. Posso sim, mas tem que ser sério. Vou ser. Prometo. Passamos a tarde toda conversando sobre orçamento, sobre prioridades, sobre a diferença entre necessidade e desejo. Carlos fez anotações, fez perguntas inteligentes, demonstrou um comprometimento que eu nunca havia visto nele. Quando nos despedimos, ele me disse algo que me marcou. Sandra, obrigado por não ter cedido. Se você tivesse continuado me emprestando dinheiro, eu nunca teria aprendido a me virar sozinho. Um mês depois, recebi um convite inesperado. Era de Irmã Conceição, do orfanato. Sandra, estamos organizando um evento para homenagear nossos principais colaboradores. Gostaria que você fosse nossa palestrante principal. Irmã, eu não sei falar em público. Você fala com as crianças todos os sábados há 10 anos. Fala muito bem. Mas é diferente. Sandra, você é exemplo de generosidade verdadeira. Precisa compartilhar sua experiência. Aceitei, mesmo com receio. No dia do evento, fiquei nervosa. Havia cerca de 100 pessoas na plateia. Colaboradores do orfanato, pais adotivos, membros da comunidade. Para minha surpresa, minha família inteira estava lá. Meus pais, Luciana com as crianças, Carlos, até tio Roberto havia aparecido. Quando fui chamada ao palco, senti as pernas tremendo. Mas quando olhei para as crianças do orfanato na primeira fila, me tranquilizei. Boa noite a todos. Meu nome é Sandra, e há 10 anos faço parte da família do Lar Santa Rita. Falei sobre como havia conhecido o lugar, sobre como as crianças haviam mudado minha perspectiva sobre generosidade, sobre como havia aprendido que ajudar não é dar dinheiro, é dar oportunidades. Aprendi que generosidade verdadeira não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é sobre dar tudo o que podemos, é sobre dar de forma inteligente. Quando terminei, houve aplausos calorosos. Mas o que mais me emocionou foi ver minha família aplaudindo também, com orgulho genuíno nos rostos. Após o evento, Júlia correu até mim. Tia Sandra, você foi incrível. Agora entendo por que você é minha pessoa favorita. Minha mãe me abraçou com lágrimas nos olhos. Filha, tenho muito orgulho de você.
E desculpa por ter demorado tanto para entender quem você realmente é. Naquela noite, dirigindo para casa, refleti sobre toda a jornada. Havia perdido algo no processo? Sim. Havia perdido a ilusão de que família significa a ausência de limites. Mas havia ganho algo muito mais valioso: o respeito próprio e o reconhecimento da minha verdadeira natureza. Hoje, 6 meses depois daquele domingo que mudou tudo, posso dizer que estou em paz. Minha família aprendeu a me respeitar. Carlos está pagando suas dívidas e vivendo dentro das possibilidades. Luciana não me pede mais empréstimos, mas às vezes me procura para conversar. Tio Roberto parou de me cobrar ajuda financeira, embora ainda não tenha pagado o que me deve. E eu? Continuo indo ao orfanato todos os sábados de manhã. Continuo ajudando Rodrigo, Carla e Pedro com os estudos. Continuo doando para famílias carentes. A diferença é que agora faço tudo isso sem culpa, sem pressão, sem cobranças familiares. Aprendi que ter um coração generoso não significa ter limites ausentes. Significa ter sabedoria para escolher quando, como e para quem exercer essa generosidade. Eles me chamaram de egoísta na mesa do domingo, mas nenhum deles sabia onde eu estava todos os sábados de manhã. Hoje eles sabem. E sabem também que meu coração nunca foi o problema. O problema era como eles interpretavam minha generosidade. No final das contas, não precisei escolher entre ser boa pessoa e ter limites. Descobri que uma coisa não exclui a outra. Na verdade, ter limites saudáveis me tornou uma pessoa ainda melhor, porque agora ajudo por escolha consciente, não por obrigação ou culpa. E isso fez toda a diferença.